Olá, se você ainda não me conhece, me chamo Andrei Lima e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não te esquece de assistir o vídeo anterior falando sobre geofísica e o contexto do que a gente vai falar hoje, que é um dos métodos geofísicos chamado de sísmica. Vem aprender comigo um pouco sobre sísmica, então vamos lá. Para você estudar bem sísmica, você precisa entender o que a gente chama de experimento sísmico. Eu vou colocar o experimento sísmico, mas na verdade existem vários tipos de experimento sísmico. Existem experimentos sísmicos 2D, 3D, 4D, utilizando o que a gente chama de monitoramento permanente de reservatório. Existem também o que a gente chama de VSP, que é Vertical Seismic Profile, que basicamente é você explodir uma fonte na superfície e medir a onda num poço. Existem também o que a gente chama de equipamentos que mudam o experimento sísmico. Por exemplo, existem o que a gente chama de vibrosais, que são basicamente uns caminhões bem pesados que conseguem vibrar em certas direções. Você pode vibrar na direção vertical, você pode também vibrar na direção radial ou na direção transversal. E cada direção que você vibra, você gera um tipo de onda. E esse tipo de onda você pode, além dessas três componentes na fonte, a gente pode ter três componentes no receptor, que a gente chama de sísmica 9C, né? Que você pode gerar onda nessa direção, medir nessa ou nessa aqui. Existem também experimentos usando que a gente chama de Ocean Boron Cables, que a gente coloca o cabo no fundo do mar, atira o airgun na água e coloca os cabos no fundo do mar, ou atira o airgun na água e coloca os hidrofones na superfície da água, ou atira com airgun e coloca o que a gente chama de nodes, que é Ocean Boron Nodes, que basicamente são os robôs que conseguem ser postos em posições estratégicas. Por exemplo, tem certas situações onde você tem uma plataforma e você não consegue passar com a sísmica convencional lá, você precisa atirar com a fonte longe e o receptor perto da plataforma, por exemplo. Então existem vários experimentos, só que a principal ideia do experimento é essa: você gera uma fonte de onda, essa perturbação se propaga pela subsuperfície, reflete, refrata, difrata e ocorre todos os fenômenos ondulatórios e você faz a medição nos receptores. Para quem assistiu a primeira aula, deve lembrar que a diferença entre geofísica e geologia é que a gente estuda utilizando métodos indiretos. Então a sísmica é um método indireto, só que o objetivo é o mesmo da geologia. A gente quer encontrar os que a gente chama de recursos naturais, os hidrocarbonetos, os minérios minerais, a água, artefatos humanos. Só que no caso da sísmica, a principal motivação é encontrar hidrocarbonetos. Na verdade, a principal motivação é procurar estruturas propícias à acumulação de hidrocarbonetos. A gente não consegue encontrar óleo, mas a gente consegue encontrar estruturas propícias à acumulação. Por exemplo, domos salinos, o que a gente chama de anticlines. A gente consegue encontrar também falhas. Tem algumas falhas que são selantes, falhas que são condutoras. Então, a gente consegue fazer um mapeamento muito bem da estrutura da Terra. Só que a gente não consegue dizer qual o tipo de rocha que está lá, a não ser que vá e se concretize num furo. Esse experimento consiste de você ter uma fonte e alguns receptores. E aí na fonte a gente consegue entender a primeira diferença, por exemplo, entre sísmica e sismologia. Qual a diferença entre os dois? A diferença está na fonte. A fonte da sismologia são os terremotos, ou os sismos, e é daí que vem a palavra sismologia. Estudo dos sismos, o estudo dos terremotos. Enquanto que na sísmica, a nossa fonte, existem várias, né? Se for no caso marinho, é o que a gente chama de airgun. No caso da terra, ou inland, é o vibrosais, que basicamente foi o que eu falei, um caminhão bem pesado, que tem umas placas hidráulicas que conseguem fazer vibrações e a partir dessas vibrações a gente consegue medir e gerar uma imagem da subsuperfície. Se você que estuda sismologia quer saber um pouquinho a diferença, por exemplo, para sísmica, a diferença principal está na energia da fonte que a gente usa. A energia da fonte
da sísmica, que é o ergan ou dinamite, é bem menor do que um terremoto. O terremoto é da ordem de bombas atômicas, tem energia da ordem de bombas atômicas. Então a gente precisa usar bem mais fontes para imagiar a subsuperfície do que a sismologia, por exemplo. Uma outra diferença está na escala de observação. Como os terremotos geram ondas com comprimento de ondas bem longos e frequências bem baixas, a gente consegue imaginar regiões grandes da subsuperfície. Como a frequência das ondas geradas por terremotos são baixas, a atenuação é bem baixa se comparado com a sísmica. E é essa baixa atenuação, esse poder de um terremoto gerar uma onda de um lado do planeta e ser medido do outro lado do planeta, foi uma das principais contribuições da sismologia para o estudo, por exemplo, das tectônicas de placas, ou então no estudo da descoberta do núcleo da Terra. Foi a partir da sismologia que a gente descobriu que o núcleo externo da Terra, que o núcleo pode ser dividido em núcleo interno e externo. O núcleo externo é líquido, a partir das diferenças de velocidade, no contraste de velocidade, a gente conseguiu perceber que a Terra era dividida em certas camadas. Como foi que descobriu? A onda gerada a partir de um terremoto, além de gerar ondas que a gente vai ver mais na frente, ondas primárias, elas geram ondas secundárias, ondas S. E a gente vai ver que ondas S não se propagam em líquidos. Então, o que acontecia? Em certos receptores, a gente conseguia detectar a onda S, mas em outros não. E a partir dessa que a gente chama zona de sombra da onda S, a gente conseguiu perceber que o núcleo externo era líquido. Então essa é uma das contribuições, existem várias da sismologia para o nosso dia a dia. Essa história da fonte é uma limitação da sísmica. Uma outra limitação da sísmica é a quantidade de receptor que a gente precisa colocar. E aí vem uma das ideias assim, que muita gente não percebe, mas o campo que a gente gera, ele é contínuo, só que a gente registra ele de uma forma espaçada, tanto em espaço quanto em tempo. A gente amostra o campo, a gente não mede o campo continuamente. Por quê? A gente tem problemas ambientais, às vezes não dá para colocar receptor em todos os lugares. A gente não pode colocar, por exemplo, em vários lugares numa floresta. É difícil o acesso e você não vai poder colocar geofones em todos os lugares. Então, além do custo computacional, que quanto mais dados você tem, mais receptores você tem, mais dados serão registrados e vai ser bem mais caro para processar esse dado. E essa quantidade de receptores gera um problema gravíssimo que muita gente, quando começa a estudar, não sabe a importância, mas é o chamado efeito da amostragem. Como eu falei, o campo gerado pelas fontes ele é contínuo, mas a gente amostra ele. A consequência disso é que em algumas direções o campo vai ser bem melhor amostrado do que em outras. A gente amostra tanto em espaço quanto em tempo. Só que tem um problema. Por exemplo, imagina que eu tenho um barco aqui que tem 3 cabos e alguns receptores em cada cabo. Quando a gente gerar uma onda aqui, essa onda vai se propagar, vai refletir e a gente vai registrar o campo bem melhor amostrado nessa direção, porque o espaçamento entre os receptores é melhor, do que nessa direção, na direção crossline, que a gente chama. Na direção inline é melhor amostrado, na direção crossline ela é menos amostrada. Além dessa amostragem espacial, a gente tem a amostragem temporal. Geralmente a gente não tem problema com a amostragem temporal. A gente usa uma amostragem de 2 milissegundos, que vai dar uma frequência máxima registrada de 250 Hz. Se você não entendeu o que eu acabei de fazer, não te esquece de continuar assistindo esse vídeo, que eu vou te explicar isso na aula de processamento. Tudo bem? A consequência é que na direção inline, quando eu for construir a imagem, eu vou ter uma imagem bem melhor do que na direção crossline. Então, para reduzir esses efeitos da amostragem, que limitam a nossa resolução, a gente faz um processo chamado regularização. E para quem estuda na universidade, não tem tanta ideia da regularização, porque a gente usa dado sintético. E a maioria dos dados sintéticos já são regulares. Então, quando você vai fazer uma migração, vai fazer um FWI, você assume certas coisas e uma delas é que o grid já está regular. Mas no dado real, na vida real, o dado não vem espaçado regularmente. Você amostra com um barco irregular
E essa irregularidade você precisa converter em um grid regular. E aí você precisa de interpolação, extrapolação. Então a regularização é um passo muito importante para diminuir o efeito da amostragem que limita a nossa resolução. E o que a gente quer fazer no final das contas é sair do dado, que geralmente é tempo e espaço, e construir uma imagem da subsuperfície que é em Z, que é profundidade e espaço. Né? A gente quer construir uma imagem. E o que eu quero que vocês entendam, se você tiver uma coisa para levar dessa aula, é essa frase aqui. Para eu construir a imagem, eu preciso remover os efeitos da propagação. Então, tenho um experimento que gerou certos dados. A partir desse dado, eu quero remover o efeito da propagação. Quando eu remover o efeito da propagação, eu vou ter imagem. E para remover o efeito da propagação, eu tenho que conhecer a propagação. Né? Na vida real, a gente não consegue simular a propagação, mas a gente consegue, a partir do computador, fazer o que a gente chama de propagação de onda. A gente consegue simular a partir das soluções de equações diferenciais. Né? A partir da equação da onda, a gente consegue fazer o que a gente chama de modelagem. Então, para você da UFPA, ou para você da Unicamp, da COP, que tem algum professor que gosta de modelagem, imaginamento ou inversão, deve estar desenvolvendo seu algoritmo de modelagem. Essa modelagem é importante porque você consegue simular a física do problema. E quanto melhor for a sua simulação, melhor você vai conseguir tirar o efeito e melhor vai ser a sua imagem. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente usa o que a gente chama de equação da onda acústica para remover os efeitos. A gente vai aprender que a Terra em si ela não é acústica, ela não pode ser considerada só como um líquido, ela é elástica, ela é viscoelástica. Quando a onda se propaga, a gente perde energia. E os pressupostos da equação acústica não permitem que a gente perca energia. Então, se você já usar uma equação elástica, já é melhor. Se você conseguir modelar a equação viscoelástica, é melhor ainda. Então, quanto melhor você aprender a simular, melhor você simular física a partir da equação de ondas, né? Pode ser até mesmo em meios fraturados. Você consegue, que a gente fala de remover, que a gente chama de remover o efeito da propagação. E para remover esse efeito da propagação, a gente tem algumas ferramentas, né? A principal ferramenta, mais conhecida, que você pode encontrar no livro do UMass, que é o processamento sísmico, né? Aqui em si já é um mundo, tem vários livros, tem o próprio UMass. O UMass ele é uma bíblia dessa grossura de livro, que fala sobre como fazer o processamento, como criar uma imagem, como sair do dado e gerar uma imagem. E o processamento sísmico eu resumo basicamente em 3Ds aqui, tem muito mais coisa, mas para você aprender rápido é o denoise, o deghosting e o demultiple. Né? O denoise é você remover o ruído, o noise é ruído, né? A gente consegue remover o ruído. Existem milhares de ruídos, existem ruídos ambientais, ruído de interferência, às vezes até animais que grudam nos cabos, existem às vezes problema da fonte, existem traços em si, às vezes o registro não está bom, então você tem que eliminar aquele traço e reconstruir, fazer uma interpolação. Então você precisa fazer o que a gente chama de denoise, que é remover o ruído. Além disso, a gente precisa também remover o que a gente chama de ghost, ou fantasma, que basicamente limita a tua resolução, né? O deghosting basicamente é o seguinte: quando a gente tem uma fonte, a gente coloca a fonte na água, por exemplo. A gente coloca a fonte a certa profundidade. Essa fonte ela gera ondas tanto que vão para baixo, né? Mas como uma fonte é tridimensional, ela gera ondas que vão para cima. E geralmente o receptor está aqui também no nível abaixo do nível da água. Então o que acontece? Existe uma onda que sai aqui, reflete e vai para o receptor diretamente. Só que tem uma onda aqui também que bate em cima, no refletor, na água, muda de polaridade, a gente vai entender mais na frente por que muda de polaridade, mas ela chega quase com o mesmo tempo nesse receptor. A consequência disso é que vai ter um pulso para cima e um pulso para baixo, aqui quase que no mesmo lugar. E isso traduzido no espectro de frequências, né? A gente vai ver lá no espectro de amplitude de frequência. Isso muda o espectro de frequência. Era para esse espectro de frequência ser mais ou menos assim, contínuo ou crescente. Só que devido ao fantasma, o que acontece? A gente vai ter interferência destrutiva em alguns pontos
e aí você vai ter o que a gente chama de notches na frequência. Então você precisa eliminar o fantasma para você ter uma resolução melhor, você ter tanto informações das baixas frequências quanto das altas frequências, tanto das baixas quanto das altas, né? Além disso, a gente tem o que a gente chama de demultiples, retirar as múltiplas. As múltiplas, por exemplo, se a gente tiver aqui, por exemplo, existe uma onda, imagine que eu tenho esse experimento, tem uma fonte e um receptor aqui. Existe uma onda que sai direto aqui da fonte, reflete e volta para o receptor. Mas existe também uma onda que sai daqui, reflete, muda de polaridade e volta. Ela vai ter um tempo maior, e aí o que acontece? Além do evento aqui, a gente vai ter o que a gente chama de múltipla, a múltipla desse evento. Qual o problema da múltipla? O problema é que a maioria dos algoritmos de migração, mais lá na frente, dos métodos de migrações convencionais, eles assumem que a gente não tem múltipla. Por quê? A múltipla é um evento falso, que consequentemente pode gerar uma falsa geologia. Então quando você vai criar uma imagem, você não quer contaminar essa imagem com múltiplas, então você faz de tudo para remover. Então esses são os 3 principais passos do processamento sísmico. Existem outros também, mas eu coloquei como os principais aqui. Além dessa ferramenta, a gente tem a ferramenta que a gente chama de inversão, que consiste em converter a amplitude, a fase e o tempo de trânsito do dado. Então quando a gente registra o dado, esse dado aqui, por exemplo, ele tem o que a gente chama de amplitude, que é essa altura aqui em relação ao nível de referência aqui. Tem a amplitude, tem a fase, que é a polaridade, positiva ou negativa, e tem também o tempo de trânsito, né? Aqui o tempo zero, aqui é o tempo, sei lá, t crescendo para lá. Aqui, sei lá, 2 milissegundos é a hora que eu registrei esse pulso aqui. Então esse evento tem polaridade, que é a fase, tem a amplitude e tem o tempo de trânsito. A gente tenta converter essas 3 informações em propriedades físicas da Terra. Essa que é a ideia da inversão. As propriedades físicas mais importantes para a gente, no caso da sísmica, a gente geralmente procura por velocidade da onda P, o fator de qualidade, os parâmetros de Thomson, né? O delta, o epsilon, o gama, não coloquei aqui, ou o eta, ou até mesmo a densidade. Às vezes a gente quer os dois aqui para encontrar a impedância, né? O que é a inversão? Para você que estudou cálculo 3, deve lembrar de multiplicadores de Lagrange, que basicamente é você minimizar uma função ou encontrar o mínimo de um funcional usando vínculos, né? Então, o que é a inversão? A inversão, em geral, é bem mais complexa que isso, mas eu vou resumir aqui. É você criar uma função objetivo, uma função de custo que a gente chama, que ela é a subtração, a norma 2, a subtração do dado observado do calculado. Então você pega o dado observado e o calculado, subtrai um do outro. Em linhas gerais é isso. E tenta minimizar essa função. Só que essa função tem vários mínimos locais e pode ter ou não um mínimo global. A gente tenta achar um mínimo global, que significa que quando essa diferença for mínima, significa que o dado observado e o calculado estão mais próximos possível, ou seja, o teu modelo está certo, ou seja, tu consegue estimar um modelo. Então, a partir do dado, tu tenta estimar um modelo. O que a gente coloca para nos ajudar é o que a gente chama de vínculo, né? Tem um parâmetro de regularização e a função regularizadora. Então, aqui, isso daqui é a mágica da inversão, né? Você minimizar uma função. A inversão sísmica, a gente diz que ela é não linear. Ou seja, quando a gente muda um pouquinho os parâmetros, o dado não muda um pouquinho. Ele muda, sei lá, ao quadrado ou ao triplo. Ele não é linear, não é uma relação linear. Se você dobrar os parâmetros, dobra o valor do dado. Não é linear. Então, como o problema é não linear, a inversão também dita não linear. E qual o problema disso? É que é mais difícil de inverter. Só que a gente faz várias aproximações, e você vai ver na sísmica, mais lá na frente, que a gente pega isso no meio dos físicos, a gente usa bastante aproximações. A gente, se a frente de onda tiver uma certa uma distância longa da fonte, a frente de onda pode ser considerada plana, o que é uma boa aproximação. Se você, por exemplo, tem uma fonte aqui e explodir ela, perto da fonte ela vai ser bem circular, ela vai ter uma curvatura bem acentuada, mas bem longe da fonte, se você considerar certa distância da fonte, você pode considerar uma onda plana. Então,
Existem várias aproximações em sísmica, não é só essa, tá? Existem outras também, que te ajudam a interpretar o problema e te ajudam a encontrar a solução de um problema, tá? Então fica ligado nas aproximações. Geralmente, quando a gente está falando de modelagem, imaginamento, tem muita aproximação. Inversão, então, tem muita. E se você é aluno de graduação ou de pós-graduação, você tem que sentar e entender, ó, saindo dessa equação, para chegar aqui, qual foram os pressupostos? Com certeza vai ter alguma, que a gente chama de assumption, né? Um pressuposto, alguma coisa que está implícita lá na conta, às vezes de uma equação para outra, está implícita, que você precisa entender, que são os pressupostos. E aí, a gente às vezes consegue linearizar problemas complexos, que são não lineares, a gente consegue linearizar. Então, o problema aqui era não linear, o dado variando não linear com o modelo, a gente pode linearizar o problema aqui, encontrar uma relação linear entre o dado e o modelo, em certas aproximações de frequências, por exemplo. Alta frequência é válido, baixa frequência não. Então, o que eu quero que tu entenda para a sísmica, que vai te ajudar bastante a entender a diferença lá na frente entre migração e inversão, vai ser explicada usando essa equação aqui, ó. Imagina que eu tenho essa equação do teu primeiro ano de ensino médio, da cinemática, onde eu tenho velocidade é igual a espaço sobre o tempo. Na sísmica, o que a gente mede? A gente mede o tempo. Então, isso aqui a gente chama de dado. Então, o dado que a gente tem. O que a gente quer? A gente quer duas coisas. A gente quer saber onde está o refletor, né? Onde está a estrutura propícia a petróleo, ou qual é a velocidade do meio. Ou seja, a partir do dado, a gente quer saber duas coisas, né? Então, tem um problema ambíguo, né? Você não sabe qual é que você quer. Então, às vezes você coloca certas assumptions, né? Certos pressupostos para o X, você impõe certas coisas para a posição e você acha o que a gente chama de velocidade. Esse processo é chamado de inversão. Você pressupõe algo para o espaço e encontra a velocidade, é a inversão. Mas você já pode ter velocidade. Existem vários tipos de velocidade sísmica, a gente vai ver. Tem velocidade intervalar, VRMS, velocidade stack, velocidade de migração. Existem várias velocidades. Mas se você tiver já uma velocidade, você pode encontrar o espaço. E esse processo a gente chama de migração. A gente pode a partir da velocidade com dado, a gente pode migrar, saber a localização do refletor. Qual é o problema disso? O problema é que, imagina a seguinte situação, imagina que eu tenho aqui um experimento que a gente chama de zero offset, né, de afastamento nulo, onde eu tenho uma fonte na superfície, receptor aqui também, e eu quero saber o tempo de trânsito que levou para sair daqui da fonte, bater no refletor e voltar. Então, a gente sabe que a velocidade é o espaço, então 2 vezes o d aqui, dividido pelo tempo de trânsito, certo? Nesse caso. Só que nesse caso aqui, por exemplo, eu vou ter velocidade, o espaço da onda ir e voltar, então tem 2d para ir, 2d para voltar, então é 4d dividido pelo tempo. Só que aqui é 2v, né? No caso tem 2 vezes a velocidade, que o meio tem velocidade de 2v. E a partir disso, ó, você percebe que esse tempo de trânsito é igual a esse tempo de trânsito aqui. Ou seja, eu tenho o que a gente chama de ambiguidade, porque para meios diferentes, com espessura e velocidade diferentes, eu posso ter o mesmo tempo de trânsito. E essa ambiguidade é válida não só para sísmica, como também para gravimetria, magnetometria, métodos eletromagnéticos. A gente não sabe exatamente da onde aquele sinal pode ter vindo. Então, por exemplo, tem migrações que a gente vai ver que a gente espalha o traço ao longo de elipses, ou a gente pega o dado e soma ao longo de curvas de difração. Então a gente impõe certas coisas, a gente diz que ele pode ter vindo dali para tentar descobrir, mas a gente não sabe exatamente. Então, eu espero que essa visão geral abra a tua cabeça para começar a estudar sísmica. Nas próximas aulas eu vou falar um pouco sobre a física
da sísmica, depois a matemática, depois a teoria do processamento, a matemática do processamento, o processamento em si, o imageamento ou migração, inversão, a gente vai falar um pouco de modelagem também, a gente vai falar um pouco de interpretação. Então, essa visão geral aqui, eu espero que abra a tua cabeça para começar a estudar sísmica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou da aula, não esquece de curtir, te inscreve no canal e manda esse vídeo para alguém que está aprendendo sísmica, está no começo da graduação e quer aprender um pouco mais sobre sísmica. Espero você na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.